Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai resolver a questão 98 da prova amarela do Enem 2023. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever no canal para dar aquela fortalecida, beleza? Vamos lá para a questão? A questão 98 fala que tem três lâmpadas iguais, L1, L2 e L3, e elas são associadas em paralelo a um resistor que vale R, formando assim um conjunto. E esse conjunto vai estar associado de série entre si. Ok. E aí, quando esse conjunto é ligado a uma fonte de energia, as lâmpadas vão ter o mesmo brilho. Porém, após alguns dias de uso, a lâmpada 2 vai queimar. Só que as outras permanecem acesas, a 1 e a 3. Então, essa lâmpada vai queimar, 1 e 3 permanecem acesas. E ele pergunta justamente isso. Quando ocorre a queima da lâmpada L2, o que é que vai acontecer com os brilhos das outras lâmpadas? Esse brilho vai ser o mesmo, vai ser menor, vai ser maior? Vai acontecer alguma coisa aí? Então ele quer saber com relação a esse brilho, tá bom? Um detalhe importante é que essa fonte de energia aqui, a tensão vai ser a mesma antes e depois da queima da lâmpada, tá bom? A grandeza física que está associada com esse brilho da lâmpada é a corrente elétrica. Se acontecer um aumento da corrente elétrica, vai aumentar o brilho da lâmpada. Se acontecer uma diminuição da corrente elétrica, vai fazer com que as lâmpadas brilhem menos. O brilho vai ser menos intenso, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para determinar se a corrente vai estar aumentando ou se a corrente vai estar diminuindo, nesse caso da queima da lâmpada? A gente vai utilizar aqui a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, né? A tensão, resistência e a corrente. Como aqui a gente tem vários resistores, esse R entra o REC, a resistência equivalente, tá bom? Aí o detalhe é o seguinte, esse U é constante, é a fonte de energia, é a bateria que está ali. As únicas coisas que estão variando aí quando a lâmpada queima, que vão sofrer mudanças, é a resistência e a corrente. Como aqui a gente tem as resistências, a gente vai tentar calcular a resistência equivalente do circuito, antes e depois da lâmpada queimar. E aí, vendo o que está acontecendo com a resistência, a gente consegue determinar o que acontece com a corrente elétrica, porque são grandezas inversamente proporcionais. Se a gente perceber que a resistência está aumentando, isso quer dizer que a corrente elétrica vai diminuir. Se a resistência aumenta, vai ter mais dificuldade dos elétrons passar, e aí a corrente elétrica vai ser menor. E aí, se acontecer o contrário, se a resistência estiver diminuindo, isso significa que a corrente elétrica vai estar aumentando. E aí, quando a gente souber o que estiver acontecendo com a corrente, a gente vai saber o que vai estar acontecendo com o brilho, tá? Então vamos lá. Nosso objetivo aqui, calcular a resistência equivalente desse circuito antes e depois da lâmpada queimar. E observar o que está acontecendo com essa resistência, se ela aumenta ou se ela diminui. Vamos para cá? Você fala, mas aqui não tem valores. Não tem valores é uma questão teórica, ok. Mas vamos colocar valores, números, para facilitar a nossa vida. Eu vou dizer o seguinte, ó, que essas resistências, elas valem 10, elas são todas iguais, elas valem 10. E a lâmpada também tem sua resistência. Eu vou dizer que a resistência da lâmpada também vale 10 para facilitar a nossa vida. Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Esses valores não foram dados. A gente escolhe um valor aí para facilitar a nossa vida, um valor fácil, 10, para que a gente consiga perceber somente se está aumentando ou diminuindo. O valor em si pouco importa. O que a gente precisa saber é se aumenta ou diminui. Então, ó, como lâmpada e resistor estão associados em paralelo, resistores 2 associados em paralelo, é só fazer o produto pela soma. Então, fazer resistor vezes a lâmpada sobre resistor mais lâmpada. Então, vai ser 10 vezes 10 sobre 10 mais 10. Então, essa resistência aqui vai ser 100 sobre 20, que vai dar 5. Então, ó, esse primeiro conjunto aqui tem uma resistência equivalente que vale 5. Esse outro, que é igual, também tem 5. E esse outro aqui embaixo, também 5. E aí, como esse conjunto está em série entre si, né, para calcular a resistência equivalente total aqui, é só a gente somar. Então, vai ser 5 mais 5 mais 5. A resistência equivalente aqui vai dar 15 ohms. Então, antes da lâmpada queimar, a resistência equivalente valia 15. Vamos ver agora o que acontece quando ela queima. Pronto, e agora vamos calcular a resistência equivalente sem a lâmpada. Eu tirei a lâmpada aqui do circuito. A gente já viu que esse conjunto aqui, a resistência vale 5. Que esse conjunto aqui, a resistência vale 5. E aqui no meio, sem a lâmpada, o resistor valia quanto? 10. Então agora, para calcular a resistência equivalente, a gente vai somar. 5 mais 10 mais 5 vai dar 20 ohms. Então o que é que está acontecendo com a resistência? Era 15, passou a ser 20. Então a resistência no circuito está aumentando quando a lâmpada queima. Se a resistência aumenta, a corrente vai
diminuir. Ou seja, o brilho das lâmpadas vai ser menos intenso, vai ser menor. Ah, professor, não consigo perceber essa relação. Que quando a resistência aumenta, a corrente diminui. Vamos utilizar a primeira lei de Ohm? Ó, U é igual a R vezes I. Não tem valores. Vou dizer aqui que esse U vale 60 volts, tá? Então, antes da lâmpada queimar, o U é 60, o R era 15 vezes o I. O 15 vai passar dividindo, 60 dividido por 15, a corrente seria 4. No segundo caso, mesma fórmula, U igual a R vezes I, o U continua sendo 60, só que agora a resistência foi 20. O 20 vai passar dividindo, 60 dividido por 20 vai dar 3 amperes. Então, observe que a corrente saiu de 4 para 3. Então, quando a resistência aumenta, a corrente elétrica diminui. Se a corrente elétrica diminui, isso quer dizer que o brilho da lâmpada vai ser menos intenso. Resposta correta aqui, letra C de casa.